Lula corrige fala infeliz sobre o tráfico, mas droga também obedece à oferta e procura. Ele falou uma coisa que faz sentido. Eu já entrei em tanta briga por causa disso. Tanta briga. Fica parecendo que haveria tráfico se não houvesse quem consumisse. Não há. A gente pode dizer, legaliza, não legaliza. Agora, a frase foi infeliz. Não tem como a frase ser boa. Tanto foi infeliz que ele corrigiu. Vamos lá. O presidente Lula afirmou que fez uma frase mal colocada ao afirmar em entrevista na Indonésia na madrugada dessa sexta, no horário de Brasília, pouco antes de embarcar para a Malásia, que traficantes também são vítimas dos usuários. Ele criticava as operações dos Estados Unidos, que estão atacando embarcações, matando pessoas ao arrepio de qualquer lei ou processo judicial no Mar do Caribe e também no Pacífico. Depois da repercussão negativa da fala, o presidente afirmou que seus posicionamentos e as ações do seu governo contra os traficantes são muito claras. A gente vai ouvir primeiro o que disse o presidente. Possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Não tem como a palavra vítima aí fazer sentido. Evidentemente, a palavra vítima, mal empregada, errada, não é só mal empregada, é errada. Traficante não é vítima de nada. Aliás, se a pessoa não for viciada porque ela está doente, nem o consumidor é vítima de nada. O traficante trafica porque quer traficar. E quem consome, não tendo chegado à condição de doente, de dependente, também consome porque quer consumir. Não tem vítima. Existindo uma vítima é aquele que se tornou dependente e ficou doente. Claro que a direita... Imagina, vai lá. O presidente reconheceu a infelicidade da frase, como dissemos, e Ciro Nogueira, presidente do PP, por exemplo, afirmou que, aspas, vítima é o povo brasileiro dessa concepção de que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas, fecha aspas. O deputado Nicolas Ferreira, que anda meio sumido, aproveitou para aparecer. Afirmou que, aspas, nesse ritmo daqui a pouco o PCC vira ONG, fecha aspas. Algumas das que, claro, mas eles estão por baixo e aí resolveram... Olha, em política é o seguinte, é muito importante não escorregar na casca de banana. Oi, bem, Arthur, escorregou, já sabe. Né? Aliás, vai bem, maçã verde, meu filho, sua voz não está precisando, boa. né? Estou notando que você está ficando rouquinho. Tô. Né? Maçã verde é importante, Resfriado. Depois fala com o tio, que o tio dá todas as dicas para você. Recuperar a voz, eu não sei se eu sou bom, porque eu posso ficar muito tempo sem. Eu não sei se eu estou bom nisso. Aí veio a retratação. Dizendo verdades na retratação. Kiko Lula escreveu nas redes. Vai lá. Ele afirmou o seguinte: fiz uma frase mal colocada nessa quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Eu vou trazer tudo isso... Não tive tempo de ver hoje. O Brasil está batendo recorde na apreensão de droga. A Polícia Federal, sob o comando do Andrei, bate recorde no sequestro de bens de traficantes, de organizações criminosas, no bloqueio de recursos. Portanto, o combate ao crime organizado está acontecendo. Tem a PEC da Segurança Pública. Olha, isso aqui que eu estou falando não é opinião. São números. Mas
qual é a crítica que os governadores, alguns os de direita, estão fazendo à PEC. E o Derrite, Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, fez essa crítica lá na Câmara, dizendo, não, eles querem tirar a autonomia dos governadores para combater o crime. É mentira. Eles estão sabotando, querem sabotar a PEC da segurança pública. Portanto, quem não cuida de traficante, etc., quem não quer é a extrema-direita. Mas, e daqui a pouco eu quero falar com o Flávio, quando o Bolsonaro fez a liberação geral de armas, não para autodefesa, nem para colecionadores, e do modo como ele fez, acabando inclusive com o rastreamento de arma, quem foi que ganhou com isso? Os traficantes, as milícias, né? Esses que se dizem caques, caçadores, atiradores e colecionadores, muitos desses passaram a vender armas para o narcotráfico. Até porque há duas coisas que se caçam no Brasil. Uma delas permitida, porque é uma espécie exógena, né, que é o java-porco, por causa do javali. E, infelizmente, se caçam homens, né, os seres humanos. O crime organizado faz isso. Né? Bandidos fazem isso, milícias fazem isso. Não é? E eu não estou justificando a frase é infeliz, a frase é errada, mas é errada. Agora, como dizia um tio meu, venhamos e venhamos. Eu adorava. Venhamos e venhamos, vale bem. Por um acaso, a droga elimina a regra de mercado da oferta e da procura? O dependente é um doente. O consumidor recreativo de droga, a menos que ele plante a própria droga e não venda para ninguém, e só divida com os amigos dele, ali, também recreativos como ele, é preciso que ele saiba que ele está alimentando o tráfico. É isso que o Lula disse, ou não? Vem cá. Você cheira pó? Você cheira pó? Não é viciado. Cheira pó para se divertir. Se você é viciado, precisa procurar ajuda. Não, eu só cheiro, dou uns tiros, como se diz, vai bem, para ficar alegre em festa. O que, aliás, não tem coisa mais chata do que gente cheirada vir falar com você, mas é um horror. Na boa, hein? Porque primeiro tá trincadona, só ligada em si mesma, autocentrada, se acha maravilhosa, acredita, tá dizendo coisas interessantíssimas e, no geral, tá dizendo uma chatice sem fim, né? Você cheira pó recreativa? Sim, para dar... Desculpe, querido, você está ajudando a botar arma na mão de bandido na rua. Não tem como. Não adianta falar assim, a polícia que combate, isso não é problema meu. Meu papel é cheirar, o papel da polícia é combater. Não, não é assim. E aí o que o Lula certamente pensou e se expressou muito mal e erradamente, porque o Trump está resolvendo matar todo mundo, agora resolveu punir o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e agora diz que vai invadir e quer invadir a Venezuela e não sei o quê, como se não houvesse americanos nessa relação. Não há? Não há traficantes americanos? Não há certamente empresários americanos? Eu ousaria dizer que há gente que colabora com o Partido Republicano, com absoluta certeza. Isso não torna certa a frase do Lula. E aí é preciso tomar muito cuidado, evidentemente, ao dizer uma coisa como essa. Agora, ignorar que a relação da oferta e da procura, que a droga está submetida às regras do capitalismo, às regras do mercado, tá. Vai, Beni, vamos zerar as pessoas que cheiram?
Acaba o tráfico de cocaína. Vamos zerar as pessoas que fumam maconha? Acaba o tráfico de maconha. Como isso não é possível, não é possível. Enfim. Então, a relação existe. Agora, traficante não é vítima de nada. A criança que é criada num ambiente que é dominado pelo narcotráfico acaba sendo capturada pelo narcotráfico. Nesse sentido, ela é vítima. Sim. Mas depois é o que é. Criminoso. E numa concepção mais filosófica, todos nós, de algum modo, somos vítimas. Voglio bene. Né? Tem uma frase do Sartre que é muito boa, né? Não importa o que fizeram de você, importa o que você fará do que fizeram de você. E, de certo modo, todos nós fazemos alguma coisa do que fazem de nós. Todo mundo é um pouco vítima do pai e da mãe, todo mundo é um pouco vítima da família, todo mundo é um pouco vítima do ambiente, todo mundo é um pouco vítima. Agora, tem uma hora que você precisa decidir o que você faz do que fizeram de você. Né? Agora, quando se trata de política pública, traficante é criminoso, tem de ser combatido. A única vítima que existe aí é o viciado. Não é vítima nem o consumidor recreativo. É uma escolha. Né? E saibam que viciados de verdade são poucos. Isso aí você pega um grupo, gente dependente é muito menor do que o consumidor recreativo. Não adianta fazer de conta que você, consumidor, não tem uma responsabilidade ética nessas coisas. Claro que tem. Você está na cadeia do consumo. Você está na cadeia da produção. A venda, você pertence à cadeia? É uma relação econômica. Se legaliza, não legaliza, isso é outro debate que pode ser feito. Você é a favor, Reinaldo? Não. Não sou. Sou contrário. Com a extensão da fronteira seca brasileira, com o tamanho do litoral brasileiro, mais de 7 mil quilômetros, com reentrâncias 9 mil. Legalizar droga aqui, ao arrepio do que se faria no resto do mundo, seria transformar o país num paraíso de traficante. Então, não. Aí no mundo inteiro fosse possível esse conserto, aí sim. Mas não adianta ficar sonhando com o que não vai acontecer. Então, agora, que o presidente tem razão quanto ao fato de que os países também têm que combater seus consumidores, tem, porque o que o Trump está fazendo, olha assim, por que é que tem americano consumindo maconha e cocaína? Porque os outros trazem para cá. Aí esse povo puro aqui dos Estados Unidos, vai bem, fica consumindo essas coisas. Esse povo limpinho e tal. Mais ou menos, né? Porque os hotéis deles não tem bidê, vale bem. Eu sou contra. Nem chuveirinho às vezes. É culpa dos outros. Não. Culpa também deles, né? Estão lá para receber, para consumir. Então vamos devagar. Agora, frase errada? Frase errada. Já foi corrigida. E quando se erra, é preciso reconhecer o erro, e o erro está reconhecido. O governo soltou uma nota sobre a frase do Lula ainda, o combate ao crime. O que a gente tem aí?
O governo do Brasil, segundo a nota diz o seguinte: o governo do Brasil não tolera o tráfico de drogas e atua com rigor e ações de inteligência, obtendo resultados históricos contra a espinha dorsal das organizações criminosas. Em agosto deste ano, a maior operação da história contra o crime organizado atingiu o cérebro financeiro de uma rede mafiosa que, entre outras ações, falsificava combustíveis e realizava a lavagem do dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Os dados de 2025 mostram que o balanço final deste ano trará números também positivos, com investimento em ações de inteligência, integração entre as diferentes forças de segurança, além da repressão à lavagem de dinheiro. O governo do Brasil está impondo perdas nunca vistas ao crime organizado. Ações da Polícia Federal retiraram cerca de 7 bilhões de reais em bens dos criminosos apenas em 2024. O valor mais do que dobrou em relação ao ano anterior, representando mais um recorde histórico. Ainda em 2024, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 850 toneladas de drogas nas rodovias federais, um recorde histórico que representa crescimento significativo com relação a 2023. A nota segue. Em 2 anos, o governo do Brasil praticamente dobrou o número de operações de combate ao crime organizado, que passaram de 1.875 em 2022 para 3.393 em 2024. Trabalho histórico poderá avançar ainda mais com as inovações do governo do Brasil na PEC da Segurança Pública e outros textos enviados ao Congresso Nacional. O objetivo é somar as forças de todo o país para desmantelar as estruturas que alimentam o crime. Ações efetivas e resultados históricos contra as organizações criminosas reafirmam o compromisso do governo do Brasil com a segurança das famílias do país. O governo do Brasil segue firme contra o crime organizado e do lado do povo brasileiro. Fecha a nota. É isso é dado verificável, isso é comprovável, isso é irrespondível e não vai ser uma declaração mal feita, infeliz, que vai anular aquilo que é uma realidade objetiva, não é? E segue sendo verdade que se não tem os Estados Unidos para consumir, não ter os outros para traficar. Segue sendo verdade. A palavra vítima foi mal encaixada. O resto é verdadeiro, porque a lei da oferta e da procura vale também para as drogas. Não é? E é bom que todo mundo que consome saiba disso.